Aleluia! Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por esse dia, glória a Deus pela sua vida que está aqui conosco, reunidos, congregando, louvando e adorando o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Aleluia. Quero cumprimentar também os irmãos que estão conectados conosco. Sejam bem-vindos também a esse culto de celebração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor leve a lugares altos nele. Eu queria compartilhar hoje essa sequência de mensagens a respeito do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Quando estamos falando do Espírito Santo, nós estamos ministrando dentro da teologia que é chamado de pneumatologia, que são as doutrinas do Espírito Santo. Tudo que fala a respeito do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, o operar do Espírito Santo, está dentro dessa área da teologia chamada pneumatologia. E hoje eu quero falar a respeito da multiplicação da unção do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Nós conhecemos o versículo que está lá em Atos 1:8, quando a Bíblia diz lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo está relacionado ao poder de Deus. É quando nós somos revestidos do poder de Deus, é que nós recebemos esse poder do alto, que é o próprio Espírito Santo agora, que vem como poder. Nós temos falado, quando nós nascemos de novo, no momento do novo nascimento, o Espírito Santo vem sobre nós com a sua unção e passa a habitar em nós. E a partir do momento que o Espírito Santo passou a habitar em você, você agora pode ser filho de Deus, ser nova criatura, ser cidadão do céu. No novo nascimento você recebe o Espírito Santo como habitação. Mas depois dessa experiência, nós cremos que há uma outra experiência, que é a experiência do revestimento de poder. Então nós vemos lá em Atos 1:8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Aqui em Manaus, eu gosto sempre de brincar que nós chegamos no confim da terra, amém? A Jerusalém, Samaria, confins da terra, nós estamos aqui nos confins da terra, recebendo o poder do Espírito Santo, amém? A unção do Espírito Santo. Toda a terra está cheia da glória de Deus, toda a terra está cheia da unção de Deus, toda a terra já foi inundada pela unção, pelo poder de Deus, porque a obra já foi consumada, o Espírito já foi liberado, a unção já foi liberada. No dia de Pentecostes, a unção foi liberada sobre esses discípulos, e eles foram cheios do Espírito Santo, eles que já haviam recebido o sopro do Senhor Jesus, que soprou sobre eles e falou para eles: recebem o Espírito Santo. Nasceram de novo, mas aí no dia de Pentecostes eles foram revestidos. Essa palavra aqui, revestido, é abraçados pelo Espírito Santo e foram cheios do poder. E ali nasceu a igreja gloriosa do Senhor. E nós estamos vivendo esse tempo, mas nós sabemos também que há uma outra unção que vem sobre nós, que é a unção para um propósito. É a unção que vem agora para nos capacitar a ser um canal da manifestação de Deus, a nos capacitar a ser. A presença do Espírito Santo em nós nos leva a ser filho de Deus, ser nova criatura. Mas o revestimento de poder, a unção do Espírito Santo nos leva a fazer. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Essas boas obras que nós fomos criados, elas vão acontecer quando nós recebemos essa unção para fazer. Que não somos nós que fazemos a obra de Deus. Tudo aquilo que você pode fazer no seu esforço, na sua sabedoria, no seu conhecimento, inclusive teológico, isso é obra sua. Mas quando é uma obra que você não pode fazer, então essa é obra de Deus, e você está fazendo pela unção do Espírito Santo que foi derramado sobre a sua vida. Então isso significa para nós que a unção do Espírito Santo, além do novo nascimento, além do revestimento de poder, é para uma tarefa. Então tem uma tarefa: você quer convidar uma pessoa para o encontro, você quer orar por um enfermo, você quer agora liberar vida. Então agora vem a unção do Espírito Santo para um propósito.
Estou lembrando aqui também a respeito do nosso culto. Todos esses evangelistas, assim como apóstolos, profetas, pastores e mestres, todos eles têm uma unção especial. São ministérios. Pastor Davi, ele é um evangelista. Então ele está aqui para capacitar os santos, como Paulo fala na carta aos Efésios. Eles foram dados para a igreja para capacitar os santos, para aperfeiçoar os santos. Então eles vêm também para trazer essa unção sobre nós. Vai ter um momento do culto aqui da transferência de unção. Todas as vezes, todos os cultos evangelísticos que eu já estive, tem um momento da transferência de unção. Se você quer receber dessa unção do evangelista, então vem aqui que você vai estar recebendo dessa unção também. É a unção que vem capacitar, aperfeiçoar, treinar os santos para desempenhar o seu serviço, que é a edificação da casa de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Então vem essa unção sobre nós, para que nós possamos desempenhar esse serviço que está relacionado com a edificação da igreja. Quando nós somos habitação de Deus, o Espírito Santo nunca vai nos deixar. O Espírito Santo fez de você morado, isso é permanente, não muda nunca. Mas a unção do Espírito Santo, que foi liberada para um propósito, essa unção vem, realiza o propósito e depois vai embora. Não é o Espírito Santo que vai embora. Por isso que às vezes você flui no poder de Deus e às vezes você não percebe esse poder, porque ela vem para um propósito. É aquela mesma unção que vinha sobre os profetas no Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento não eram habitação de Deus, eles não tinham o Espírito Santo residente, mas vinha sobre eles, veio sobre mim o Espírito Santo, veio sobre mim a palavra, ele vinha sobre ele, realizavam uma tarefa e depois o Espírito saía. Isso continua acontecendo até hoje, só que há uma diferença, nós já somos habitação, o Espírito Santo já reside em nós já somos filhos de Deus, nós já fomos revestidos do poder, e além disso nós recebemos dessa unção para desempenhar um serviço que é a edificação da casa de Deus, amém? Glória a Deus. Então nós recebemos para uma tarefa e depois nós precisamos buscar novamente. Essa é a unção, é o enchei-vos do Espírito Santo que Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. A unção é como o maná lá no Velho Testamento no deserto. O maná de ontem não serve para hoje. A realização de uma tarefa no nome de Jesus precisa da unção ser renovada todo dia, todo dia, todo dia. O maná vinha num dia, no outro dia ele já tinha apodrecido. A unção vem para um propósito, por isso nós devemos estar sempre sendo renovados nessa unção do poder do Espírito Santo. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 2, verso 4, quando diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Está escrito, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aqui eles foram cheios, revestidos do poder. Mas depois nós vemos em Atos 4:31 que eles foram cheios novamente. Em Atos 4:31 está escrito, tendo eles, os discípulos, orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Nesse segundo momento que eles foram cheios do Espírito Santo, foi para um propósito, para anunciar a palavra no poder de Deus. Eles foram cheios, a partir daquele momento que eles foram cheios do Espírito, eles estavam anunciando a palavra de Deus no poder do Espírito. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Quando você está pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus, na unção do Espírito, você está liberando palavras que são vida, que vai transformar as pessoas, que vai contagiar as pessoas que estão do seu lado. Então aqui nós vemos que os discípulos foram cheios novamente. E vários momentos você vê a Bíblia falando agora no Novo Testamento, que eles foram cheios e tremeu o lugar, e eles realizaram, desempenharam um trabalho na edificação da igreja. Isso mostra para nós que nós devemos ser cheios continuamente. Não é porque nós fomos cheios do Espírito Santo aqui hoje, no momento do louvor, que amanhã eu não preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso buscar isso o tempo todo. Você vai chegar no seu trabalho amanhã, e você de repente vai ter ali aquela percepção de falar com alguém, convidar alguém para ir para o encontro, e nessa hora o próprio Espírito Santo virá conduzir você, tirar a timidez, colocar a ousadia para você falar na unção do Espírito. É debaixo da unção do Espírito Santo que nós somos usados, e para nós isso traz paz, porque não sou eu que estou falando,
Eu não estou falando no meu nome, eu não estou convidando ninguém no meu nome, eu estou convidando no nome daquele que a morte não pôde deter. Eu amo esse versículo. Como nós cantamos, a morte não pôde deter. A morte é aquilo, é o último inimigo a ser vencido. A morte era o único inimigo a ser vencido, o mais poderoso de todos. Não pôde deter Jesus. Então você está falando no nome dele, não é no seu nome. Por isso nós podemos nos encher de ousadia para sermos um canal de Deus no tempo da nossa oportunidade, para que pessoas possam experimentar aquilo que nós temos desfrutado. Diga glória a Deus. Aleluia. Nós somos um povo santo, um povo separado, que precisamos levantar nossa cabeça e vivermos conforme aquilo que nós fomos chamados para viver. Nós somos aqui hoje talvez umas 150 pessoas. Se cada um dos irmãos convidar uma pessoa e ela vir, nós teremos 150 pessoas no encontro com Deus. A minha oração todo dia, toda semana, é para que o Senhor possa usar cada um dos irmãos, que o Senhor possa despertar você, que há uma unção do Espírito sobre a sua vida, que você foi capacitado pelo Deus Todo-Poderoso a ser um canal da parte dEle, onde você está. Onde você está, talvez você está num lugar, num banco, sei lá, em qualquer lugar, e você pode ser um canal de Deus, para que pessoas possam receber vida, cura, uma palavra de esperança. Nós precisamos viver conforme a vocação a que nós fomos chamados, diz o apóstolo Paulo. Nós fomos chamados dentro de uma vocação. Deus não vai te chamar, você já foi gerado pelo poder do Espírito Santo para isso. Você foi agora criado em Cristo Jesus, feitura dele para as boas obras. E as boas obras é aquelas que você está transferindo vida. As pessoas estão recebendo vida através da sua vida. Diga glória a Deus. Então nós recebemos da parte do Senhor a unção para ser um canal. Mas essa unção que já foi liberada sobre nós, que é liberada sobre nós, ela pode crescer, ela pode se multiplicar. Todos esses homens que foram constituídos por Deus como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são aqueles que estão capacitando os santos, treinando os santos para desempenhar um serviço, todos eles um dia converteram, nasceram de novo, viveram ali a sua infância espiritual. E eles foram crescendo na unção, crescendo na unção, crescendo na unção, até que chegou o momento, Deus estabeleceu eles com um ministério específico. Pegou aquela pessoa que nasceu de novo e foi enchendo, 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 multiplicando a unção, até que eles estão prontos agora para treinar os santos, para nos capacitar, para que nós possamos agora ser um canal. Evangelista não é o que evangeliza, evangelista é aquele que treina os santos para evangelizar. Todos nós podemos profetizar, todos nós podemos evangelizar, todos nós podemos apacentar, ser pastores, todos nós podemos ensinar. O que acontece toda semana nas reuniões de célula, os irmãos estão ali ensinando uns aos outros, compartilhando a palavra. Você está fluindo ali como pastor, como mestre do ensino da palavra, porque nós somos capacitados por alguém que foi levantado por Deus, amém? Então quando Deus manda para nós um evangelista, Ele está vindo para nos treinar e para transferir essa unção sobre nós. Mas a base que nós temos a respeito da multiplicação da unção está lá em Ezequiel capítulo 47. Os irmãos conhecem o texto. O texto começa falando que saía as águas do templo. Do templo saía as águas. E essas águas começou ali no nível do tornozelo, do joelho, dos lombos, até que chegou um momento que não dava mais para caminhar. Só poderia atravessar a nado. É a unção de Deus subindo na nossa vida. Somos nós entrando em águas profundas. É isso que eu tenho falado para os irmãos, nós estamos entrando em águas profundas. O Senhor está nos levando para águas profundas para um propósito. Não é para nós sermos um reservatório cheio da unção. A unção é para um propósito. Depois essas águas se multiplicam e só podem ser atravessadas a nado. Mas algo que eu quero destacar é que esse rio de unção, que está falando da unção do Espírito Santo, ele nasce no templo e vai para o Mar Morto, onde as águas do Mar Morto se tornam águas doces, águas saudáveis, águas curadas. Está escrito em Ezequiel 47:8. Lá diz que então me disse: estas águas saem para a região oriental
e descem à campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Essa palavra saudáveis no original é chamá. É o Jeová, chamá não, Rafá. É o Jeová Rafá, é o Deus que cura. Então essas águas, elas vão para curar o Mar Morto, para salvar o Mar Morto, para levar vida para o Mar Morto. O mar que era morto recebe as águas que fluem do trono, e as águas se tornam saudáveis, são transformadas. As águas fluem do tempo e chega no mar e restaura a vida. É interessante que esse aumentar das águas, dos tornozelos, dos joelhos, dos lombos, até não dá mais para caminhar, tem que ser a nado, elas vão aumentando à medida que se aproximam do Mar Morto. Quando ela está saindo do templo, quando nós estamos reunidos aqui, congregando, ainda que nós percebemos a unção, nós recebemos a unção, o que está acontecendo aqui, nós estamos bebendo da água. Jesus disse que quem tem sede, venha a mim e beba. Quando nós estamos reunidos como igreja, tudo isso que nós recebemos, percebemos aqui, nós estamos bebendo. Porque aqui é o lugar dos santos, aqui é como a analogia do Velho Testamento, é o lugar do templo. Isso aqui não é um templo, mas nós somos o templo de Deus. Aqui dentro, tudo que nós percebemos são as águas nos tornozelos. Mas à medida que nós caminhamos no mundo, para alcançar os homens perdidos, aquele povo sem Deus, as águas vão aumentando. É lá que está a morte. É lá que está a morte. À medida que as águas se aproximam do Mar Morto, elas aumentam. A unção aumenta no momento que você está lá, levando vida, transformando a morte em vida, levando cura, restauração e salvação. As águas não sobem aqui, quando nós estamos congregados. Por mais unção que você perceba aqui, nós estamos no templo, que somos nós. Nós estamos bebendo. E depois que nós bebemos, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Não é um rio, são muitos rios que vai fluir do nosso interior. E são esses rios que vai transformar, que vai curar, que vai salvar o Mar Morto da morte, que vai levar vida para quem está morto. Então é lá na ponta que as águas aumentam. É lá na ponta que você não consegue mais se sustentar no fundo. É lá na ponta que você se entrega e se torna um canal pleno nas mãos do Espírito Santo. É lá na ponta que não é você que está não é você que está fazendo a obra. É lá na ponta, quando você está abrindo a boca, levando rios de águas vivas para quem está morto. Lá você é completamente dependente da unção do Espírito Santo, como foi com os apóstolos, como foi com o próprio Jesus. É quando nós anunciamos as boas novas, para quem precisa ouvir as boas novas, é que a unção se torna águas profundas na nossa vida. Diga glória a Deus. Que muitas vezes nós pensamos que nós precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos conhecer mais da palavra de Deus, para que as águas possam subir. Não é isso. Faz muito bem de orar muito, de ler muito, de buscar muito. Mas é quando você está agora sendo um canal, quando você está saindo do templo, quando você está indo na direção do Mar Morto. Tem irmãos que acham que você não pode ir no mundo. Não vai para lá não, que você vai ser contaminado. Pelo contrário, se você for no nome de Jesus, com a revelação de que você é um canal, você vai levar vida e não receber morte. A morte não pode deter mais. A morte não pode deter Jesus mais. A morte não pode deter você mais. Você é um canal de vida, do transbordar da vida, para que pessoas possam receber vida. Diga aleluia. Essa unção, ela cresce aonde tem mais morte. Nós vemos Paulo falando na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem mais pecado, vai ter mais água, mais unção, águas mais profundas, para curar, para salvar, para restaurar. À medida que caminhamos para o lugar da morte, as águas vão se aumentando na nossa vida. O Senhor Jesus diz lá em João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, e gritou, e proclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. No Senhor nós bebemos, como nós falamos semana passada,
Jesus falou: você está com sede, vem a mim e beba. Nós bebemos para nós mesmos. Enquanto eu estou bebendo, eu não estou preocupado com os outros, eu estou saciando a minha sede. Mas a partir do momento que eu bebi do Senhor, dessa água viva, agora eu estou pronto, preparado para do meu interior fluir rios de águas vivas. E essas águas que vão aumentando, à medida que eu estou agora liberando, quanto mais eu libero desses rios, mais águas fluirão do templo através da minha vida para inundar outros lugares. Para sermos um canal poderoso nas mãos do nosso Deus. Isso são as águas que vão aumentando, é a unção que está sendo multiplicada. Alguns princípios, alguns aspectos que a palavra nos ensina de como essa unção se multiplica na nossa vida. Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que beber e crê em mim, do seu interior fluirão rios. Então, quanto mais sede você tiver, mais unção virá sobre a sua vida. Primeiro aspecto para a unção ser multiplicada é ter sede, ter fome. Quanto mais fome, quanto mais sede, mais você vai ao Senhor e bebe e come. Mais do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós vemos lá em Atos 10, 44, dizendo a respeito de Pedro na casa de Cornélio. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Essa passagem, os irmãos sabem que Pedro estava em cima do eirado de uma casa, de repente ele teve uma visão, um lençol que desceu com todo tipo de animal imundo, e Deus falou para ele: mata e come. Ele teve ali um debate com o Senhor: nunca, Senhor, entrou na minha boca coisa imunda, nada disso. Mas o Senhor falou para ele 3 vezes: mata e come. Deus estava agora colocando profeticamente ali na mente e no coração de Pedro, que ele iria levar vida para alguém que era considerado imundo. Cornélio, lá do outro lado, teve a visão do anjo mandando chamar Pedro. Os irmãos conhecem a passagem quando Pedro chegou ali na casa de Cornélio e começou a falar. Não tinha uma banda poderosa tocando uma música da unção do Espírito Santo, não teve imposição de mãos, não teve charabacantas. Pedro começou a falar: no nome de Jesus, há perdão dos pecados. O Espírito Santo desceu sobre eles. O Espírito Santo veio e revestiu eles de poder. Aqueles que eram considerados indignos. Pedro chega a falar: você sabe que eu não podia nem ter entrado na sua casa, eu sou judeu, você é gentil, eu sou puro, você é impuro. Pedro começou a anunciar perdão de pecados, eles foram cheios do Espírito Santo. Por que isso aconteceu? Porque Cornélio tinha fome de Deus. Cornélio tinha fome de Deus, ele e a sua casa estavam buscando esse Deus, e a fome que ele teve, fez com que Deus criasse todas umas circunstâncias, para que Pedro pudesse ir lá. Nunca passou na cabeça de Pedro ou dos discípulos que estavam com ele, que eles seriam cheios do Espírito Santo. Você vê que não precisa de muita coisa. Às vezes nós pensamos que tem determinados tipos de pessoas, pecadores, que não receberão da parte de Deus. É para eles que nós temos que falar, para aqueles que estão mortos, para que eles possam ressuscitar. E há muitos mortos, cheios de fome aí fora, como foi Cornélio. Cornélio era alguém que tinha fome de Deus, e a fome dele fez com que Deus criasse todas as circunstâncias para ele ouvir o Evangelho. E quando ele ouviu o Evangelho, foi salvo e instantaneamente foi cheio do Espírito Santo. É o nosso Pentecostes. A Bíblia fala que Pedro começou a pregar, ele foi cheio do Espírito e todos que estavam ali com ele. Onde há fome, o Espírito Santo se manifesta e a unção é multiplicada. Um segundo aspecto que faz com que a unção se multiplique na nossa vida é quando nós andamos em unidade. Quando nós temos um só coração, uma só disposição mental, um só parecer, um só falar. Isso faz com que a unção multiplique. Nós vemos lá em Atos 5, verso 12, na igreja primitiva: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Esse versículo está falando do estilo de vida dos irmãos daquela época. Eles reuniam, eles viviam reunidos, partiam o pão de casa em casa, reuniam no templo de casa em casa, anunciando e pregando Cristo, o Messias. E essa unidade com que eles tinham fazia com que muitos sinais e prodígios fossem feitos pela mão dos apóstolos. A unção é multiplicada na medida que nós caminhamos em unidade.
À medida que nós temos um só coração, essa unção é multiplicada na nossa vida e nós vamos agora ser um canal mais poderoso da edificação da igreja. Quando todo o povo de Deus se une num só propósito, então nós vamos ver essa unção sendo liberada. Há muito poder na concordância. Há tanto poder que Deus fala no Velho Testamento. Se eles forem um, tudo, se eles tiverem um só coração, tudo que intentarem fazer, eles vão conseguir. Isso acontece com o povo das trevas. Quando o povo das trevas se unem e tem um só coração para o mal, eles vão conquistar o que eles estão desejando. Isso não é apenas para nós. Por isso nós temos que ter um só coração. E é por isso que a gente vê o diabo criando tanta divisão no meio da igreja. É tanta vaidade, é tanto milindre, é tanto não me toque. É o diabo criando divisão no meio da igreja, porque ele sabe que se não houver unidade, a unção não flui. O diabo sabe, nós é que não sabemos, que quando há unidade, o poder de Deus é multiplicado na nossa vida. Por isso todo domingo eu falo, nós temos que esforçar por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quanto mais unidade, mais poder de Deus. Quanto mais unidade, um só coração, mais nós seremos um canal poderoso para que esse mundo conheça que há um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma. E o Evangelho é anunciado para isso. Nós precisamos agora nos posicionar em fé. A fé é um terceiro aspecto que faz com que a unção seja multiplicada na nossa vida. Em Atos 14, a partir do verso 8, está escrito: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado. Lá nessa cidade tinha um homem que ficava sentado porque era aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Alguém que estava perdido, alguém que estava jogado. Depois diz o texto: esse homem ouviu Paulo falando, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Esse paralítico, esse aleijado, ele ouviu o Evangelho. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Paulo estava anunciando, estava pregando Cristo. Aquele aleijado estava ali, ouviu Paulo falando, gerou fé no coração. E a unção do Espírito que estava sobre Paulo, águas profundas, porque ele estava lá no meio da morte, ele estava lá no mar morto, anunciando o Evangelho. A unção subiu, ele percebeu: esse homem tem fé para ser curado. Não é uma fé que ele tinha, não, a fé veio no coração dele, porque ele ouviu o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, ainda que possa ser aquela pessoa mais incrédula do mundo, é o Evangelho que vai produzir fé no coração dele. E a unção de Deus vai nos levar a perceber a fé no coração para ser curado, para ser salvo, para ressuscitar dos mortos. E Paulo, quando percebeu que havia fé, apruma-te depressa sobre os seus pés. E ele foi curado. Essa unção que nós precisamos crescer. Mas essa unção, ela se multiplica na medida que nós abrimos a nossa boca, à medida que nós nos expomos para ser um canal de Deus. Muitos irmãos falam que a igreja deveria voltar para esses fundamentos da igreja primitiva, está disponível para nós. O que acontecia lá, acontecia porque havia uma disposição, havia fé, havia unidade, havia agora o falar, havia aquela atitude, e a unção foi multiplicando na vida deles. A mesma coisa está disponível para nós. Por isso eu creio, o pastor Davi está vindo aqui, é um arranjo de Deus, porque chegou o momento de nós recebermos dessa unção, para sermos um canal de milagres, sinais e maravilhas, aqui no meio da nossa cidade. Nós sabemos que o caráter atrai a Deus, mas são os milagres, os sinais que atraem o povo. O povo é atraído quando ele sabe que tem milagres. Quando tem milagres, então as pessoas são atraídas para ouvir o Evangelho, que vai gerar fé no coração para serem salvas. Nós somos chamados para Deus. O que atrai a Deus é o nosso caráter, que está sendo transformado dia a dia. Mas as pessoas são atraídas pelo poder de Deus. Esse terceiro aspecto da multiplicação da unção, a fé, ela está completamente relacionado a essa multiplicação. Não há impossíveis para aquele que crê inclusive que a unção se multiplica, e que multiplica na sua vida.
que há pessoas que acreditam que a unção multiplica na vida do pastor, do apóstolo, do bispo, né, do evangelista. A unção está liberada para qualquer um que se dispõe a abrir a boca e falar como Isaías: eis-me aqui, eu quero ser usado essa semana eu quero ser um canal de Deus para a salvação de pelo menos uma pessoa. Deus pode todas as coisas, e tudo nós podemos nele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso pregar o evangelho, posso orar pelos enfermos, posso convidar pessoas, eu posso ser um canal, eu posso todas as coisas. Depende apenas de eu ter uma atitude. Um outro aspecto que leva a unção a se multiplicar é a adoração. Nós vemos Eliseu, lá em 2º livro de Reis, capítulo 3, verso 15. Eliseu diz: ora, pois, trazei-me um tangedor, um tocador de instrumento. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Eliseu mandou trazer alguém. Eliseu estava diante de uma tarefa. Eliseu tinha um desafio ali para fazer, mas ele não percebeu a unção. Ele pediu: traga alguém. Tem pessoas que condenam, né, o louvor, que condena que para ter unção tem que ter louvor, tem que ter música. Aqui nós vemos um testificar na palavra de Deus. Eliseu estava numa posição, Eliseu era profeta de Deus, mas ele não tinha unção para fluir, para realizar aquela tarefa. Ele pediu: traga alguém para tocar um instrumento. E o texto diz que quando a pessoa tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E aconteceu porque o que estava tocando era louvor. O louvor multiplica e libera a unção sobre a nossa vida. Quando nós, como congregação, entramos nessa esfera do louvor, da adoração, então a unção é multiplicada na nossa vida. Nós recebemos algo além daquilo que nós já temos. Deus está acrescentando, por isso eu creio que nós estamos entrando em águas profundas. Eu não sei se os irmãos percebem, mas nós estamos crescendo no louvor. Nós estamos crescendo na adoração. Nós estamos crescendo na expressão do louvor e da adoração. Mas em contrapartida vem a resistência. Em contrapartida vem o levante do diabo para criar circunstância, vaidade, né? Eu tenho o meu espaço. É nesses momentos é que começa uma guerra que nós percebemos. Quando a sua célula está ali mirrada, que não vai ninguém, não tem visitante, você não tem muita resistência. Mas o dia que começa a multiplicar, que começa a crescer, agora você começa a ter aquela semana pesada, você começa agora a não saber o que está acontecendo, é porque está tendo uma resistência para impedir você de ser um canal da manifestação daquilo que Deus já preparou para você. Por isso nós somos provados por Deus, por isso Deus nos experimenta. Muitos irmãos gostam de falar da palavra teste, testado. Nós já fomos aprovados, escolhidos. O que nós precisamos agora é nos fortalecer espiritualmente para permanecer de pé no meio da batalha, no dia mau. O dia mau, ele vem quando o diabo percebe que Deus vai te usar poderosamente para calar sua boca, para impedir você de falar, impedir você de ser um canal. O diabo se levanta para impedir você de ser um canal da parte de Deus. Infelizmente, muitos de nós, às vezes, calamos por causa de uma resistência. Nós precisamos estar atento a isso. Nós estamos crescendo no louvor. Nós estamos com os irmãos aqui que você percebe a unção. Quando eles reúnem, a unção. Mas eu até falo para vocês, guarda o coração. Seja um só, mantenha uma só disposição mental, um só parecer, uma só vontade de continuar crescendo em Deus e conduzindo a igreja, louvor e adoração. Quando vocês tocam, vem o poder de Deus sobre a vida dos irmãos. Eliseu estava ali e não percebeu a unção, mas quando alguém tocou louvor, o poder veio. Quando vocês da equipe de louvor, Oswaldir, a equipe está aqui ministrando, o poder de Deus veio sobre a congregação, e você sai daqui agora renovado, você sai daqui agora incendiado, seu coração é transformado, porque agora você recebeu, porque tem alguém ministrando louvor. O louvor tem esse poder de fazer multiplicar a unção. Mas eu falo para os irmãos aqui do louvor, e você também, quanto mais você crescer no louvor, mais resistência você vai enfrentar. Agora eu preciso me posicionar com um coração humilde. Bem-aventurados os humildes. Se eu mantenho o meu coração humilde, aonde eu não entro nos ataques do diabo, da comparação,
do milindre, eu permaneço humilde diante de Deus, sabendo que tudo procede dEle, é porque dEle, por meio dEle, para Ele. Precisamos guardar o coração, por isso que Paulo fala de tudo que você tem que guardar, guarda o coração, porque dele flui o quê? Rios de águas vivas, as fontes de águas vivas. Mas se eu não guardo o meu coração, e se eu entro agora no debate, na competição, na comparação, vai embora a unção. Por quê? Porque eu perdi a unidade. Os irmãos na célula, mantenham um coração de unidade. Mantenha, crie esse ambiente de unidade. Mantenha esse ambiente para ser um só. E nós vamos experimentar muito mais águas profundas da parte de Deus. Amém? A unção tem o poder de multiplicar. O louvor tem o poder de multiplicar a unção na nossa vida. Há poder quando nós estamos sozinhos lá no quarto, orando ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que está em secreto nos recompensa. Mas há muito mais poder quando o corpo está reunido, louvando e adorando. Por isso, não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Lá no meu quarto, orando, há poder. Mas se eu permaneço apenas sozinho, chega uma hora eu não percebo que a unção foi embora e eu vou esfriando o coração. Mas quando eu estou no meio da congregação, quando eu estou vinculado por juntas e medulas, compartilhando da mesma vida, eu sou renovado a cada dia. Essa unção do corpo vai me sustentar no dia mau, para que eu não pereça. Precisamos valorizar o tempo de louvor no culto, o tempo de louvor na célula, o tempo de louvor quando nós estamos agora entrando nessa esfera do louvor e da adoração, porque a Bíblia está falando que flui unção, a unção é multiplicada. Um quinto aspecto é a oração. Todos nós sabemos da importância da oração, todos nós temos a revelação de que muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. A sua oração tem um poder que você não tem noção. Por isso que também tem tanta resistência à oração. É tão difícil orar às vezes. Por quê? Porque o diabo sabe que a sua oração tem um poder tremendo de mover montanhas, de salvar o perdido. Mas nós temos lá em Atos capítulo 24, verso 29. Esse até é um texto que eu compartilhei com o pastor Davi. Pastor, nós estamos orando esse texto aqui, porque é isso aqui que nós vamos ver acontecer aqui. Aqui nós vemos os apóstolos lá em Atos, quando se levantou a resistência. Cala a boca, não fala mais desse evangelho para ninguém, não fala mais desse morto para ninguém. Falaram para os apóstolos, e eles reuniram no lugar, um só coração, e fizeram uma oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. A ameaça é o seguinte, que se eles abrissem a boca e falassem de Jesus, eles seriam presos e seriam mortos. Mas eles oraram. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles tentaram calar a boca deles, houve uma resistência. Houve ali um levante do inferno usando pessoas para calar a boca deles. E eles tinham revelação do poder da oração. Muito pode a oração do justo. Então vamos orar, reunir os irmãos e oraram e pedir para o Senhor. Nós não queremos calar, então concede que nós possamos anunciar com toda a ousadia, com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto nós estivermos ali, libera da sua unção e opera milagres, curas, sinais e maravilhas no nome de Jesus. E depois que eles oraram, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. A unção foi tão poderosa que tremeu o lugar onde eles estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Receberam uma medida de unção muito maior. As águas subiram ali, para que eles pudessem agora fazer o que eles estavam pedindo em oração. E anunciavam a palavra de Deus. A oração tem o poder de multiplicar a unção na nossa vida. Quando nós oramos, nós liberamos o Espírito Santo para vir sobre nós e nos usar poderosamente. Quando estamos orando, o óleo da unção é derramado sobre nós, escorre sobre nós. Qual que é um problema que o pastor Luiz tem falado muito? É que muitos irmãos estão familiarizados. Quando nós ficamos familiarizados com a unção, com o poder do Espírito Santo, acostumamos, não percebemos mais.
Já falei em algumas reuniões aqui. Nós estamos aqui, tem irmãos que estão aqui 12 anos, 15 anos na igreja. E às vezes você vem no culto, você entra aqui, participa, glória a Deus, vai embora, e você não tem uma percepção. Mas tem muitos testemunhos de irmãos que entram aqui a primeira vez. Isso são muitos irmãos e irmãs que já falaram comigo, que quando eles entraram ali, eles perceberam que tinha algo diferente neste lugar. Não é esse prédio, mas muitos irmãos já falaram que quando entraram aqui, antes do culto começar, eles já sentiram um quebrantamento por causa da presença de Deus. Mas nós temos que guardar o coração para não ficarmos familiarizados como Abinadab, aquele cidadão que teve a arca da aliança na casa dele mais de 20 anos. Nunca aconteceu nada na casa dele, porque é um caixote lá no chão, é uma música que canta aqui no prédio, é o pastor que fica gritando lá na frente, está familiarizado, não percebe aquilo que Deus está fazendo. O tal de Obed-Edom botou a arca na casa dele lá, parece que 3 meses, mudou completamente, prosperou muitíssimo, porque não estava familiarizado. Então precisamos guardar o coração, para não acostumarmos. O que nós temos vivido e experimentado, não está acontecendo em todo lugar. Eu falo, não deixe de congregar. Por que muitos irmãos não vêm no culto? Porque acostumou. Ele entra e sai e não percebe nada diferente. Mas aqueles que estão chegando percebem, há algo diferente neste lugar. Por quê? Porque a palavra que nós anunciamos é a palavra da graça, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que tira o jugo, é a palavra que te dá confiança, que você tem paz com Deus, e pode ser um canal de Deus onde você estiver, que você não tem que fazer mais nada para ser aceito por Deus. Isso é libertador, isso é poderoso, mas nós acostumamos com tudo. Minha mãe falava que a gente acostuma até com a morte. Minha mãe, os irmãos sabem, ela teve 16 filhos. Enquanto ela estava viva, ela sepultou 6 filhos. Então sofreu muito minha mãe porque perdeu filhos. E ela falava, a gente acostuma até com a morte. Mas nós não podemos acostumar com o mover do Espírito Santo, amém? Nós precisamos renovar o nosso coração a cada dia. Por isso Jesus fala, o pão nosso de cada dia, todos os dias eu preciso do maná do céu, todos os dias eu preciso de uma unção nova, eu preciso de um maná novo, todos os dias eu quero ter o meu coração incendiado. Meu coração precisa estar incendiado, eu preciso ter um coração incendiado, para que eu possa agora orar, que eu possa jejuar, que eu possa falar com as pessoas. Esse coração incendiado é a percepção que eu tenho da unção do Espírito. Mas o irmão que está com o coração frio, porque ele está familiarizado, a unção está sobre ele também. Mas por que ele não fala? Porque ele não percebe. Coração incendiado é porque eu estou percebendo o Espírito me impulsionando. Mas se eu não guardar o meu coração, quando eu dava aula no seminário em Goiânia, eu falava sempre um exemplo lá para os irmãos, né? Que naturalmente qual seria o maior milagre que você poderia ser usado, além da salvação? Você ressuscitar um morto. Então imagina que você vai num velório aí, morreu alguém, e de repente você tem aquela percepção no Espírito de orar com o defunto, e o cara ressuscita. Se o cara levanta de lá, se você não cair de cá, você foi usado agora para ressuscitar um defunto. Isso é glorioso, sim ou não? Mas aí imagina que no outro dia, quando você abre o olho que acorda, o Espírito Santo fala com você, vai lá no cemitério, lá que tem mais 3 que é para ressuscitar. E você já vai orando em línguas, né? Vai no poder de Deus. Ai, e chega lá e ora com os 3, eles ressuscitam. E no outro dia o Espírito Santo fala para você, tem um outro cemitério do outro lado que tem 5. E você vai lá mais 5. Todos os dias, imagina depois de 1 ano, o Espírito Santo falando para você todo dia ressuscitar um morto. Quando você acorda de manhã naquela preguiça, o Espírito Santo fala, tem um cemitério lá no Tarumã, vai lá, que tem lá, você vai ressuscitar uns lá. Aí eu falava para os irmãos, por que o senhor matou ele? Por que o senhor não deixou ele vivo? O cara estava vivo, o senhor matou ele só para mim ter que ir lá para ressuscitar ele? Acostumou, perdeu a graça. Nós acostumamos com tudo, mas nós podemos guardar o nosso coração. Se você percebe que seu coração está acostumado, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ter esse fogo queimando dentro de mim. Não é uma nova unção, a unção está aí, o problema é que você acostumou. Nós estávamos no seminário de casais aqui, eu estava comentando ontem a respeito disso, né? Quando os casais casam, aquele frescor, aquele amor ali queimando no coração. Tem muitos sonhos,
Mas à medida que o tempo vai passando, vai acostumando um com o outro e vai esquecendo essas coisas. Vai virando irmão. Marido e mulher que tinha tanto fogo no meio deles ali, de repente vai virando irmão. Precisa ser renovado, precisa sair da posição, não aceitar. Senhor, tem misericórdia, muda, incendeia esse negócio aqui de novo. Isso está disponível para nós não podemos aceitar essa familiaridade. Existem milhões e milhões de crentes no mundo, que não é canal para a salvação de ninguém. Há muito tempo atrás, assim que eu converti, o pastor falou, se cada crente do mundo ganhasse uma vida para Jesus por ano, não tinha mais ímpio no mundo. Estava na maternidade esperando o neném nascer para poder ser salvo. Ia acabar os ímpios. Mas milhões e milhões de crentes passam a vida toda, não ganha uma vida para Jesus. Não multiplica a unção que recebeu. Precisamos mudar essa história. Nós temos algo grande da parte de Deus. Nós temos uma visão, nós temos uma unção, nós temos o poder de Deus liberado, nós temos uma palavra viva, uma palavra que incendeia o nosso coração. Precisamos fazer com que essa palavra queime no nosso coração, para que você possa, onde você estiver, saber que você é um sacerdote, e que Deus colocou você ali para ganhar dinheiro, mas também para ser um canal dele lá onde você está, para que pessoas possam conhecer aquilo que você tem. E se tem alguma coisa que incendeia o nosso coração, é quando você fala de Jesus e a pessoa nasce de novo. Isso incendeia o coração. Por isso que líder de célula está sempre mais incendiado. A célula que converte pessoas, cada vez que uma célula leva pessoas para o encontro, que chega ali um novo convertido, muda o ambiente. Porque o novo convertido chega ali, é um outro ambiente, tem vida que acabou de chegar. Mas uma célula que passa 1 ano, 2 anos, não converte ninguém, vai virando ali uma reunião religiosa. Precisamos nos levantar para ser um canal de salvação. Os discípulos, no caminho de Emaús, depois que Jesus morreu, ressuscitou, eles estavam indo ali, e houve um momento que o Senhor estava caminhando com eles. Chegou ao anoitecer e eles constrangeram Jesus. Aqueles discípulos não sabiam quem ele era, mas eles perceberam, porque o coração deles estava queimando por causa da palavra que Jesus estava falando. Então eles constrangeram Jesus e pediu que ficassem com eles. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia de Emaús, para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aqueles discípulos estavam ali, tinha algo queimando no coração deles. Ele está falando, eu não sei quem que é, mas eles foram e não deixaram Jesus embora. Jesus é Deus. Nós precisamos ter essa busca de permanecer na presença. Senhor, opera hoje no meu coração. Senhor, eu quero manter meu coração incendiado na sua presença. Esses discípulos aqui perceberam, não sabiam que era Jesus. É como se o próprio Jesus tivesse morrido. Eles não sabiam que tinha ressuscitado, mas tinha algo queimando no coração deles, porque o próprio Deus estava ali, agora ministrando na vida deles. Às vezes nós pensamos que o Senhor foi embora, nos deixou, mas Ele nunca nos deixa. Nunca te deixarei, sim, jamais te abandonarei. Nós só temos que ter essa disposição de: Senhor, eu quero perceber sua presença, eu quero ver meu coração incendiado de novo. Nós temos que buscar o Senhor, para que isso faça com que a unção se multiplique na nossa vida. É a presença dEle, através da oração. Quando esses discípulos falaram para Jesus: fica conosco, é como nós falamos quando estamos orando, pedindo pela presença, pela glória, pela unção. Como nós oramos sempre por cada encontro, queremos a glória, queremos a presença, queremos a manifestação sobrenatural. É o que esses discípulos estavam fazendo, sem saber que era Jesus. Um sexto aspecto que a palavra nos ensina, que faz com que a unção multiplica na nossa vida, é estar associado com pessoas ungidas. Quando nós caminhamos com pessoas que cresceu na unção, quando nós caminhamos com pessoas que têm crescido em Deus, que têm mais experiência em Deus, que têm mais fluir de Deus. O contrário também é verdadeiro. Se você caminha com pessoas geladeira, com crente desviado, com desigrejado, eles vão encher seu coração daquilo que eles têm.
Mas quando você está caminhando com pessoas ungidas, que percebe que Ele tem a presença, isso faz com que a unção multiplique na sua vida. Em Atos capítulo 4, verso 13, está escrito que as pessoas, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, pessoas simples, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. As pessoas comuns, ímpias, percebeu, esses homens são muito simples, são caipira da Galileia, mas eles estão falando alguma coisa aqui que não é deles, tem algo fluindo deles que não é deles. Eles estiveram com aquele Jesus, porque Jesus falava dessa maneira. Quando Jesus falava, as pessoas percebiam, havia autoridade no que Ele falava. E quando Pedro e João estavam falando e perceberam, tem a mesma autoridade, andou com eles. E quando você anda com pessoas que falam como Pedro e João estavam falando, a unção cresce na sua vida também. Quando nós andamos com pessoas que têm fluído na unção. Por isso eu quero insistir mais uma vez, pastor Davi está vindo aqui, é alguém que tem um testemunho aí já de anos, fluindo no poder, na unção do evangelismo, de curas, sinais. Quando nós temos um coração para receber de homens assim, você vai ver a unção sendo multiplicada na sua vida. 7 e último aspecto que faz com que a unção multiplique na nossa vida, é o próprio evangelho, é a palavra do evangelho. O próprio Ezequiel diz lá em Ezequiel 2:2, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que ele me falava. Ezequiel disse que o Espírito Santo veio sobre ele, entrou nele, enquanto ele ouvia a palavra de Deus. O mesmo acontece conosco. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, seja na leitura da Bíblia, seja ouvindo a pregação, seja estar congregado no meio dos irmãos, seja estar na reunião da célula compartilhando da palavra. Quanto mais compartilhamos da palavra, mais recebemos da unção do Espírito Santo. O mesmo aconteceu na casa de Cornélio. Pedro começou a falar o evangelho, todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, o evangelho que tem o poder de multiplicar a unção, é o evangelho da graça. É o evangelho da libertação, é o evangelho do descanso, é o evangelho do Salvador. Eu sei que você já foi, eu já fui em cultos, por exemplo, que o pastor está anunciando ali, que Deus vai mandar fogo na cabeça desses crentes relaxados, esses crentes que vivem na prática do pecado, Deus vai mandar fogo, e os irmãos estão lá, glória a Deus, aleluia, xarabacanta, eles estão recebendo uma unção da palavra de condenação. Faz sentido isso? Sim ou não? Está condenando, está mandando para o inferno, e eles estão achando que é unção. Eu li um texto há pouco tempo, ano passado, foi uma experiência que um pastor fez com a igreja. O pastor subiu no palco, fez aquela cara, falou, estou vendo um anjo entrando pela igreja. E os irmãos, e o anjo está indo sobre as irmãs lá do fundo, e as irmãs no fogo, no reteté, e agora o anjo está indo sobre ali o grupo de jovens, está aí os jovens caindo no chão, e agora está indo sobre a equipe de louvor, e a equipe de louvor ali fluindo no poder. Esse anjo é Satanás. Tem muito frisson no nosso meio, tem muito frisson. Não sei se isso aconteceu, mas eu li, estava escrito lá. Você acha que pode acontecer algo assim? Claro que sim. Então tem muita coisa que não é obra de Deus, mas a palavra da verdade, o evangelho da graça, o evangelho da libertação, tem o poder de fazer multiplicar a unção. Cornélio não era judeu, Cornélio estava fora da aliança, não era descendente de Abraão. E no momento que ele ouviu o evangelho, porque ele tinha fome de Deus, o poder de Deus veio sobre ele. Eu não estou falando aqui que você tem que fazer como Cornélio para receber, porque você já recebeu o poder de Deus. A nossa posição é a de Pedro, que chega lá no meio dos homossexuais, né? Que chega lá no meio dos ímpios, dos traficantes, que chega lá no meio daqueles escarnecedores. E você chega ali, quando você vê aquele inferno todo ali, aquela sucursal do inferno, você mesmo já fica completamente incrédulo. Mas quando você começa a falar que houve uma obra na cruz, que lá morreu um homem chamado Jesus de Nazaré, e ele morreu para pagar a dívida do pecado, aquele povo vai ser cheio do Espírito Santo e serão transformados. Nós julgamos muito pela vista, como Pedro julgou,
Mas Deus não estava nem aí para a opinião de Pedro. Deus estava olhando para o coração de Cornélio, que tinha fome. E quando eles ouviram a palavra de Pedro, Pedro liberou aquilo com maior incredulidade. As palavras que Pedro estava falando para Cornélio não tinha espírito, não tinha vida da boca de Pedro, mas tinha da unção que já estava sobre ele. Pedro não sabia, mas fluiu, e eles foram cheios, se multiplicou. Pedro recebeu um galardão que ele nunca imaginou, porque aquela casa toda se converteu, se tornaram pérolas na coroa de Pedro. Ele nem foi lá para isso, mas por causa da unção que estava sobre ele, aquilo acabou acontecendo quando foi liberada a palavra de Deus. Então muitas vezes nós recebemos da unção quando ouvimos a pregação do Evangelho da graça. Somente o Evangelho da graça tem o poder de fazer com que a unção multiplique na nossa vida. Mais uma vez, para encerrar, queria convidar a equipe de louvor aqui. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre eles, todos que ouviam a palavra. Por isso, não deixe de congregar, não deixe de ouvir a mensagem do Evangelho da graça, não deixe o seu coração esfriar, não se familiarize com as coisas do Espírito, pelo contrário, seja um canal para estimular os irmãos, para instigar os irmãos. Quanto mais vede que o dia aproxima, quanto mais nós estamos aqui ouvindo a mensagem do Evangelho, quanto mais nós expomos a palavra de Deus, quanto mais nós buscamos ter fome no coração, mais a unção de Deus vai ser multiplicada na nossa vida, mais você vai se tornar um canal de Deus para chegar lá no Mar Morto e fazer com que as águas sejam curadas, aquele lugar de morte se enche de vida. A vida de Deus flui através de você, que é filho de Deus, que tem a vida. A vida de Deus não flui do anjo, não flui do próprio Deus, flui dos filhos de Deus, que já tem a vida. Diga aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora, porque nós precisamos ser renovados a cada dia, no chamado, nós temos um chamado da parte de Deus, e nós temos que viver conforme a vocação que nós fomos chamados. Nós estamos, como Igreja Videira Manaus, entrando em águas profundas. Eu não sei se você percebe isso, mas acredite em mim, nós estamos entrando em águas profundas. Nós temos experimentado coisas nas últimas semanas que não estávamos experimentando. O Senhor está nos levando para águas profundas, e águas profundas significa que nós estamos próximos do Mar Morto. Ai pastor, misericórdia, eu quero distância do Mar Morto. Não é Deus que está nos levando, é Deus que está aumentando o volume das águas, para nós chegarmos e tomarmos o Mar Morto e transformar em vida. Ore agora ao Senhor, para que seu coração seja incendiado a cada dia, e que você nunca perca esse frescor da unção, para que a unção se multiplique na sua vida. Senhor, nós oramos hoje. Oramos, ó Deus, e nós cremos sim, ó Deus, que as águas da vida fluem do templo. Nós somos o templo do Senhor, e nós estamos aqui a cada semana para sermos renovados, incendiados pelo Teu poder. Senhor, nós cremos, eu creio que o Senhor está nos levando para águas profundas. O Senhor está nos levando para sermos um canal, ó Deus, de levar vida para aqueles que estão mortos. O Senhor está nos levando, ó Deus, para que as águas do Mar Morto sejam saradas, sejam curadas. Por isso eu oro, Senhor, e clamo ao Senhor que conceda a cada um dos meus irmãos espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento do Senhor e da verdade da Sua palavra. Eu oro para que os meus irmãos sejam cheios do Teu Espírito, que a unção do Senhor se multiplique na vida de cada um deles, que onde eles estiverem, ó Deus, as pessoas possam reconhecer, tem algo diferente neles, tem algo diferente, porque eles falam como quem tem autoridade, eles falam liberando de uma unção, eles falam liberando algo que eu não sei o que é, mas tem algo diferente na vida deles. Senhor, eu oro para que cada um dos meus irmãos possam essa semana ter essa experiência de pessoas reconhecerem que há algo diferente em cada um deles. Que venha o Teu poder, que venha a Tua glória, que venha a Tua unção. Multiplica, Senhor, sobre a vida da igreja, a Tua unção, a unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos cantar um cântico ao Senhor, aleluia.